Aqui para mim. Olá, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Educação, Caminhos Possíveis. Estamos aqui ao vivo mais uma vez para começar a nossa live, a nossa semana Outubro Rosa. Sejam todos muito bem-vindos. Nós esperamos aqui chegar no final do mês para realizarmos essa ação maravilhosa Outubro Rosa. E hoje, para iniciarmos a nossa semana, olha, a nossa semana está fantástica, fantástica, para todo mundo já sabe, né? Outubro Rosa é uma semana aí que as organizações, as pessoas fazem para conscientização, né, das mulheres de realizarem os seus exames ginecológicos, o autoexame, a mamografia, para detectarem a questão aí do câncer de mama. E essa campanha ela já existe há bastante tempo aqui no Brasil. E nós, aqui da Educação Caminhos Possíveis, vamos falar de um modo geral, não só do câncer de mama, mas desta enfermidade, né, que acomete muitas mulheres, muitos homens e também muitas crianças. Então, para começar hoje com chave de ouro, nós vamos iniciar aqui com a professora Tati Campos. A professora já está aqui e eu já vou chamá-la para nós iniciarmos a nossa live. Enquanto a professora vai chegando, vocês vão mandando aí o aviãozinho, avisando online, estamos ao vivo. E contamos aí com todos vocês. Vamos chegando, eu já estou aqui mandando meu aviãozinho para todo mundo que eu conheço, para todo mundo que está aqui na minha lista, para que todos possam vir. Você que ainda não é seguidor do nosso canal, então venha conosco, participe, nos ajude a levar esse projeto adiante. Oi, professora Tatiana, tudo bem? Tudo bem, Lilian? Boa noite já, né, a todos. É um prazer estar aqui com você. Confesso que estou bem ansiosa, mas vamos tocar para frente. Acho que a minha luminosidade está ruim, Lilian. Melhor? Se você puder acender um pouquinho, acender fica a luz. melhor. Tá, Uhum. Enquanto só um minutinho. a professora Tati acende a luz, eu tomo um cafezinho. Vamos iniciar então aqui conversando. Sejam todos muito bem-vindos. Quem está chegando aí, a Andréia chegando, Murilo chegando, os nossos convidados do Educação Caminhos Possíveis. Olha, antes da gente começar, professora Tatiana, vou só anunciar aqui como é que vai ser a nossa semana. Hoje a gente vai falar com a professora Tatiana sobre uma questão muito importante, muito especial, que é o atendimento às crianças hospitalizadas. Então, é a classe hospitalar. E assim, gente, só na prévia, na entrevista que eu fiz com ela, eu fiquei emocionada. Foi maravilhoso, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Amanhã, nós vamos ter aqui duas mulheres vencedoras que venceram o câncer de mama e que depois de passar por essa situação se reinventaram e hoje atuam em ONGs, uma aqui em São Paulo, a outra no Rio, atendendo as mulheres nesta situação. E na quinta-feira, para finalizarmos a nossa semana, Outubro Rosa, eu vou trazer aqui a psicóloga Silvana Simplício, a Sil Simplício, e nós vamos falar sobre o projeto Adote uma Princesa ou um Príncipe, que é do livro A Princesa Sem Coroa, que eu escrevi em homenagem às crianças que estão passando pelo tratamento do câncer. Bom, então vamos lá. Professora Tatiana, muito obrigada por ter aceitado o meu convite, por estar aqui conosco hoje. Seja muito bem-vinda no Educação Caminhos Possíveis. E agora, para começar, eu gostaria que a senhora nos contasse um pouco sobre a sua experiência com a educação. À vontade. Obrigada, Lilian. Será que melhorou um pouquinho a imagem Melhorou, ou não? Tá ruim? tá bom. Melhorou? Então, tá bom. Bom, é um prazer, né? Como eu falei, gostaria muito de agradecer o convite. É um prazer estar aqui com vocês, participando do projeto. Hoje a gente vai falar um pouquinho da classe hospitalar. E como você me perguntou, qual é a minha trajetória, né, na educação? Eu já estou na educação há 20, sempre como
professora. Então, assim, a minha atuação desde a minha formação do magistério tem sido como professora. Então, eu trabalho na linha de frente, ali, diretamente ligada aos aluninhos e enfrentando os desafios do dia a dia, né, da nossa educação brasileira. Eu sempre trabalhei na rede pública, então comecei a minha atuação com os adolescentes, e trabalhei uns 3 anos com adolescentes infratores, que também foi uma experiência incrível para mim. Depois trabalhei 20 anos, basicamente, na educação infantil, e fui muito feliz, né, nesse período todo. Acho que a educação infantil é um prazer, né, é muito gratificante trabalhar com os pequenos. E agora, depois de todo esse tempo trabalhando na classe regular, eu estou atualmente na classe hospitalar. Então, hoje em dia, a minha atuação está relacionada ao atendimento no hospital com as crianças enfermas. Muito bem. Eu estou procurando aqui a anotação que eu fiz do seu currículo, né? Para poder fazer a leitura, mas, professor, aqui achei, ó, a professora Tatiana Campos Carneiro é formada pelo Cefam, Centro de Formação Específica de Apoio ao Magistério, atua na rede pública há 23 anos, como ela disse, é graduada em Pedagogia, com Administração e Supervisão Escolar, e atualmente exerce a docência nas classes hospitalares de um hospital oncológico em São Paulo. Olha que trabalho especial, hein, professora? Parabéns pelo trabalho, pelos desafios aí, não é? Que tenho certeza que você tem muitos. Professora, fala um pouquinho para a gente, como que é o atendimento na classe hospitalar? Para quem nunca ouviu falar, não conhece, mostra para a gente como que é esse cenário. Sim, Lilian, eu também conhecia muito pouco da classe hospitalar, trabalhei na rede por muitos anos e fala-se muito pouco, né, da classe hospitalar. Na verdade, a classe hospitalar é um direito, né, da criança, porque a criança ela fica doente, ela acaba se afastando, né, da classe regular e ela chega a passar, às vezes, meses afastada por conta do tratamento, então, de várias doenças. No meu caso, eu trabalho num hospital oncológico, então o afastamento das crianças é por conta do câncer, né, diagnosticado na criança, então ela precisa se afastar da classe regular, né, da educação básica, e para se tratar, né, então é garantido por lei esse atendimento a essa criança, né, ela precisa dar continuidade aos seus estudos, e a classe hospitalar está inserida justamente no hospital para poder garantir esse direito. Atualmente eu estou no hospital oncológico, então não sei como funcionam em outros hospitais, mas a minha rotina, nós atendemos crianças, 80% do nosso atendimento é por conta de câncer, nós temos 2 ambientes físicos, então sala de aula, né, dentro do espaço, um localizado no ambulatório, que é onde as crianças vão apenas para as consultas, então elas não estão internadas, mas a gente também atende essas crianças, e temos também o ambiente da internação, então é uma outra sala de aula localizada no andar da internação da pediatria, onde a gente atende as crianças que estão internadas. Esse atendimento, sim. Essa sala de aula é uma sala de aula, ela tem lousa, armário, carteira, como que é? Ou ela é um estilo brinquedoteca? Explica um pouquinho para quem não conhece esse ambiente. Então, como eu disse para você, cada hospital, né, cada instituição se organiza de uma maneira. Então, eu vou falar da minha experiência. Então, no hospital onde eu estou, é um misto de tudo. Nós não temos uma lousa, não temos mesas, cadeiras, muitos brinquedos, então, assim, é um lugar convidativo, muito colorido, né, que a gente pensa em hospital, a gente pensa naquelas paredes brancas, tudo muito frio, né, mas a nossa salinha, não, a nossa escolinha é muito colorida, muito alegre, então nós temos sim brinquedos, nós temos materiais pedagógicos, nós temos mesas e a gente acolhe essas crianças nesse ambiente. Fantástico. E no ambulatório também funciona assim? Também. Atualmente nós ganhamos uma outra sala, então assim, porque às vezes a gente tá com os pequenininhos e eles estão na brincadeira, eles
os pequenos eles falam mais alto, eles brincam, eles estão mais ativos, e às vezes tem crianças maiores numa outra atividade. Então, recentemente a gente conseguiu um outro espaço que vai ser muito bom, né? Assim que tudo voltar ao normal, vai ser muito bom essa inauguração desse novo espaço. Então, como eu estava dizendo para vocês, são 2 ambientes. Então, a gente tem um atendimento no ambulatório, que é um atendimento diário. Então, é um atendimento que vai acontecer ali por algumas horas apenas, né? E tem o atendimento na internação, que é um atendimento mais prolongado. Então, assim, a gente atende a criança hoje, se ela continuar internada, amanhã a gente volta, então a gente consegue dar uma continuidade ao projeto, ao trabalho desenvolvido. Os acompanhamentos... Sim, pode falar, Lília. Acho que você ia falar exatamente isso que eu comecei a perguntar. Vocês têm um planejamento pedagógico, como que é? Sim, temos. Então, a gente tem o nosso próprio planejamento, que a gente desenvolve com projetos mensais, então, assim, de temas geradores, né, interdisciplinares, que a gente consegue trabalhar com uma faixa etária muito grande. Então, desde a educação infantil até os maiores. O atendimento, ele é desde a educação infantil até a educação básica, até o ensino médio. Temos professores especialistas de português e matemática, temos os professores especialistas da educação infantil e que atende até o ensino fundamental 1 também. Nós temos o acompanhamento escolar, como que funciona? Então, a criança, ela adoece, né? Então, ela se depara com um diagnóstico e ela precisa se afastar da escola regular. E ela acaba indo para o hospital e chega, às vezes, passar muitos meses afastada. Então, a gente faz um vínculo, a gente tem um contato com a escola dessa criança. Então, a gente se apresenta como professora da classe hospitalar que estaria dando apoio a essa criança daqui para frente, daquela data em diante. E esse vínculo, ele é feito pela classe hospitalar e a escola vinculadora fornece o material para que a gente possa trabalhar. Então, a criança vai trabalhar, ela vai estudar os conteúdos da sua série, os conteúdos da sua escola. Então, temos escolas com diferentes metodologias e a gente vai se adaptando a essas metodologias para dar conta desse atendimento. Temos o nosso projeto próprio, né? Então, às vezes, as escolas não fornecem material, mas a gente trabalha, nós somos professores da rede pública, então a gente trabalha com os conteúdos da série daquela criança. Temos o apoio escolar, que são crianças que já receberam alta, já voltaram para a escola, mas eles têm uma certa defasagem, então muitas vezes eles recebem como se fosse o nosso reforço, então eles vão para um atendimento, ou se eles por algum motivo se internaram por alguns dias apenas, a gente consegue fazer esse trabalho. Que antigamente era só presencial, mas agora com a situação do Covid, a gente vai provavelmente continuar, né, a gente ampliou o leque, então a gente faz atendimento online e provavelmente quando tudo voltar ao normal, esse atendimento permanecerá. Uau, né? Fantástico. Só fazendo um adendo aqui antes de continuar com as perguntas, então, com relação ao Covid, porque essas crianças já são bem vulneráveis, né? Então, elas continuaram sendo atendidas na sala ou o professor vai até o quarto? Como funciona no caso das internadas? Sim, Lilian, depende da situação da criança, né? Então, tem criança que ela tá bem fisicamente, ela consegue se dirigir à nossa sala, né? A gente fala que a gente tá de plantão ali para atender a criança. Então, ela consegue se dirigir à escola e eles gostam muito de ir para a escola. Né, nesse período da Covid, que a escola permaneceu fechada, então foi bem difícil, porque para uma criança ficar internada muito tempo, é muito difícil, né? O adulto, ele já é difícil para o adulto ficar internado alguns dias, né, no hospital, imagine uma criança ativa que quer brincar. Então, quando a criança está bem fisicamente e é autorizada a sair do quarto, né, pelo médico, pela equipe médica, ele se dirige até a sala. Se essa criança, por algum motivo, não pode sair do quarto, então o professor atende no leito da criança. Então, nós vamos até lá e faz o atendimento educacional dentro do quarto da criança.
Uau, que maravilhoso. Gente, como a educação realmente tem caminhos possíveis, não é verdade? Ô, professora Tem, Tati, Lilian, e se a criança não pode ir à escola, a escola vai até a criança, né? Então é maravilha, isso isso que é acontece. A gente está lá para garantir esse direito, né? Eles têm o direito fantástico. de continuar a estudar. Agora, você falou no início a questão da classe hospitalar como um todo e a sua experiência, que é, né, a oncológica, e que é o tema que a gente está abordando aqui. No caso, Sim. professor, as crianças que estão expostas às enfermidades, né, no caso específico do câncer, ela realmente está mais vulnerável por conta da sua debilidade física ou não? Isso vai independer do momento ou da fase do tratamento. Como é que funciona isso no caso da aprendizagem? Sim, eles ficam mais vulneráveis, sim, Lília. Eles ficam por conta do tratamento, né? Que é um tratamento assim pesado, né? Digamos assim, e isso acarreta um prejuízo, sim, na aprendizagem. Então, dependendo de onde está esse tumor localizado, ele traz prejuízos, por exemplo, às vezes para a parte oftalmológica, neurológica, né? A quimioterapia, em alguns casos, pode causar a surdez. Então, assim, isso deixará a criança, com certeza, mais vulnerável para essa aprendizagem, né? Ela vai recomeçar, né? Então, o tratamento é difícil, sem contar a parte psicológica, né? Então, assim, as crianças muito pequenas, elas não têm muita consciência da situação em si, mas os adolescentes têm, né? Então, essa parte social é muito complicada, né? Muitas crianças, muitas famílias saem das suas cidades, dos seus estados, largam tudo e vêm para São Paulo para poder seguir o tratamento. É como se a vida parasse, né? Eu acho que a gente Poxa sentiu um vida. pouquinho isso com essa questão da Covid. A gente meio que parou, né? Muita coisa que a gente fazia, a gente parou e não faz mais. É mais ou menos o que acontece com essas famílias quando se depara com esse diagnóstico, né? A vida para, eles se reestruturam, muitos largam tudo, largam as famílias em outros estados e vêm sozinhos, às vezes vem só a mãe, porque não tem condição, né, para vir todo mundo. Então, isso tudo com certeza abala a criança, sim, e deixa ela bem vulnerável para essa educação, né? Então, Eu cada caso é imagino. um caso, mas eles A gente está. realmente sentem isso. Professor, estamos cheios de interações por aqui. Eu quero registrar aqui a participação dos nossos conselheiros, professor Paulo Pereira, a doutora Cristiane Aiosa, que esteve conosco ontem falando sobre violência psicológica também. Tem a Andréia aqui também fazendo perguntas. Então, assim, pessoal, eu vou terminar aqui, né, as perguntas que já chegaram antecipadamente, e aí, dando tempo, a gente responde as perguntas ao vivo. Senão eu encaminho tudo para a professora Tatiane, a gente faz outra live, não tem problema. Mas vamos correr aqui então. Professora, quais são os tipos mais comuns de câncer que você tem no teu convívio aí, de câncer infantil? Sim, bom, eu me deparei já com algumas situações, vou tentar falar bonitinho aqui os nomes, né, porque a gente professor, a gente está se adaptando às terminologias, né, da médica. Então, assim, nós temos os tumores hematológicos, né, que são leucemia, linfoma e do sistema nervoso central. Esses são os mais comuns nas crianças. Tem também os tumores sólidos, né? Então, eles aparecem em outras regiões do corpo. Então, tem o osteosarcoma, que geralmente é na parte dos ossos, né? Tem retinoblastoma na região dos olhos. Tem também o neuroblastoma, que geralmente é na parte do abdômen. Me perdoem se eu não falei o nome corretamente, Imagina. mas são esses os cânceres, né, mais comuns nas crianças. E a gente tem uma pergunta aqui que acho interessante, é da André. Ela pergunta assim: as crianças vão sozinhas ou acompanhadas para a escola, para a classe, no caso, né? Não, elas vão acompanhadas geralmente do responsável, né? O responsável fica sempre com a criança, até pela segurança, né, da criança. O professor ele está na classe hospitalar atendendo outras crianças, porque é um encontro de crianças, né? Então, assim,
até a situação da Covid, era assim que acontecia o atendimento. Então, havia um encontro de outras crianças dentro do ambiente e os pais estavam sempre com a gente ali do lado, acompanhando o atendimento. Que bom, eles são parceiros, então, mais uma vez, a gente vê a Sim. parceria da família é fundamental, né? Agora, Fundamental, eles ficam o tempo todo com a criança, né, durante a internação. professora, a senhora trabalhou muitos anos na classe regular, teve experiências aí, né, diversas, mas hoje se encontra numa classe hospitalar que é uma realidade muito específica, né? Nesse contexto, qual que é o seu maior desafio atualmente? Olha, Lilian, sem dúvida, é o equilíbrio emocional, né? A gente trabalhar dentro de um hospital com as crianças que estão em tratamento oncológico não é fácil. Tem dias em que o hospital tem dias muito felizes e dias muito tristes, né? Também. Então a gente é uma mistura de sentimento. A gente precisa ter um equilíbrio emocional. A gente precisa muitas vezes está muito triste por dentro por algum óbito que aconteceu, mas a gente tem os outros alunos ali que a gente precisa atender, então é muito difícil, mas a gente tem que lidar com essa emoção, assim, com esse sentimento, em respeito às famílias. Então, tanto aquela que a criança, de repente, veio a óbito, como aquela que está ali em busca de um apoio, de uma distração, porque a escolinha dentro do hospital é fundamental. Né? A classe hospitalar dentro do hospital não é só a parte educacional que a gente trabalha. Né? A parte educacional é importante, sim, mas dentro da classe hospitalar, dentro da escolinha, é o momento em que a criança esquece que ela está dentro do hospital. É como se fosse um lugar mágico. Eu falo que daquela porta para dentro é uma escola. E na escola tudo é possível, né? A imaginação flui, tudo acontece e a gente consegue oferecer para essa criança, para essa família, um acalanto, sabe? Um momento de distração mesmo, sabe? De esquecer um pouquinho tudo aquilo que está passando, que não é fácil, mas, assim, ter esse conforto ali dentro. Então, assim, o professor da classe hospitalar, ele precisa, sim, ter esse equilíbrio emocional, como eu falei, eu acho que é o maior desafio, e ter esse olhar, né, de entender a criança, a família, o momento difícil que eles estão passando e poder apoiar, né? Tem muita coisa que foge, né, do nosso contexto, mas a gente precisa estar ali do lado, né? Então, a classe hospitalar, a sala dentro do hospital é fundamental. Professora, aproveitando aqui a sua fala, tem uma pergunta da doutora Cristiane Aiosa, que ela fala sobre isso. Ela pergunta como que é feito o trabalho do luto com os alunos e os professores. É uma realidade que realmente acompanha a rotina de vocês, né? Como que é esse trabalho com os alunos, né? Os coleguinhas que ficaram e os professores? Sim, a gente, na verdade, comenta só se for necessário comentar. Então, assim, não existe, geralmente eles não comentam entre si, as famílias procuram não trazer esse assunto ali, talvez conversem entre eles, mas dentro da sala de aula, dificilmente, pelo menos nesse período que eu estive lá, não aconteceu de nenhuma criança perguntar, né? Se acontecer, a gente vai ter que ter o bom senso de lidar com essa situação, assim como na sala de aula, né? Às vezes a gente se depara diante de uma pergunta que a gente fala, e agora? Então, assim, acho que não dá para esconder, é preciso falar, eles, na verdade, sabem, mas não é sempre tocado esse assunto. Agora, existe um trabalho com psicólogos, né, dentro do hospital, que é muito importante, então, assim, a gente tem feito reuniões, então, atendimentos e palestras para a gente poder lidar com essa situação. As famílias têm atendimento psicológico, né? E nós, professores, geralmente nas nossas reuniões de formação, a gente também consegue trocar figurinhas e achar a melhor forma de poder lidar com essa questão que é muito delicada. Muito Né? importante isso, né? Porque agora, na pandemia, por exemplo, a gente sabe que aumentaram os índices de professores doentes
com sim, situações psicológicas, né, com situações de estresse, inclusive, por conta de toda a novidade, de estar em casa, enfim, imagina um ambiente hospitalar que já é propício, né, a um sim. estresse todo, e especialmente essa enfermidade, né, o câncer. Hoje em dia a gente sabe que não, né, professora? A gente sabe que o câncer, quando descoberto cedo, ele pode ser tratado, que há um enorme índice de cura. A gente tem aí esses acompanhamentos, essa questão da classe hospitalar que é fantástica, fenomenal. Eu tenho certeza que muita gente não conhece esse trabalho, não é? Mas a gente fala câncer, a gente já fica, né, com os dois pés atrás, já vem aquela coisa assim, meu Deus, será que chegou a morte, né? Bateu muito É. perto, né? Então, os professores precisam mesmo desse respaldo. Então, leva aí o meu abraço em nome de todo o projeto Educação Caminhos Possíveis, aos seus coordenadores, a toda a equipe, né, que cuida de vocês aí, os psicólogos, tá bom? Bom, Com vamos. certeza. Muito obrigada. Lilian, eu só queria aproveitar que você falou sobre a cura, né, do câncer. Na verdade, muitas crianças acabam morrendo por um diagnóstico tardio, né? Geralmente a criança, ela reclama, ela tá com febre, ela tá com dor, então leva-se ao médico, às vezes o médico, é uma virose, então a criança tá com uma febre, é virose. Então assim, às vezes trata esse sintoma achando que é uma outra coisa e demora muito para descobrir exatamente o que é. Então, é preciso estar atento, sim, quando o diagnóstico é feito precocemente, a chance de cura aumenta, né? Então, isso é importante. Importante conhecer o corpo, importante estar atento aos sinais, né, da criança. Nós que somos professores e que estamos, né, até outro dia eu estava na classe regular, então a gente percebe muitas coisas, né, da criança. Então, é importante os avós, os pais, os tios estarem atentos e a qualquer anormalidade procurar mesmo atendimento médico e não descansar, porque é uma coisa que talvez a criança está sentindo uma dor que não passa, né? Então, tratou de uma maneira, não passa, então é importante estar atento para que tenha um diagnóstico precoce e a chance de cura aumentar, né? No caso dos adultos, a gente sabe que tem aquelas coisas, dizem, né, que o câncer é uma doença silenciosa, né, que você não sente tanta dor, quando sente já está num nível avançado, eu não sei até onde isso é verídico, e tem os sinaizinhos, né, então carocinho, ou alguma normalidade, questão de cor, de espessura, né, por exemplo, na pele ou em algum órgão específico, como no câncer de mama, por exemplo, que a gente vai falar amanhã. Com a criança também é assim? Também é assim, existe o tumor silencioso também, isso acontece muito, então assim, não sente nada, né, não sabe que tem, porque não sente, e aí quando vai perceber, já é tardio, né, então existe sim o tumor silencioso, acontece também com as crianças. É importante, então, fazer aquele exame de rotina, né? Às vezes o pediatra, parece que está caçando, mas uma vez por ano, pelo menos, pede para o Sim, pediatra, né, do seu filho fazer ali um check-up, porque tem alguns índices, né, que eles vão saber ficar em alerta, não é, professora? sim. Consultar o pediatra, né, regularmente é muito importante e estar atento aos sinais, né, que a Tá. criança, você que é pai, você que é mãe, conhece o corpo, né, do seu filho, sabe o que está acontecendo, ele está muito pálido, ele está com, né, um abdômen mais estendido, o que será que está acontecendo aqui? Então, assim, esses sinais são muito importantes. Professora, a gente tem mais algumas perguntas aqui que eu vou fazendo, tô de olho aqui no meu Sim, claro. computador, porque tá cheio de interação aqui e eu não quero perder nada, quero te aproveitar ao máximo aqui, porque o assunto tá muito bom. Mas olha só, a gente tem uma pergunta aqui, Lisboa 2635, não sei qual é o nome, né? Ele pergunta: as Sim. crianças brincam na escola ou só estudam? Como que é isso? Não, brincam, brincam muito. É que nem eu falei, a escola, no ambulatório, a escola, a classe hospitalar, né, no hospital, a escolinha do hospital, é um lugar de alegria,
né? Então, assim, tem muita brincadeira, tem jogos. Na verdade, o nosso planejamento é voltado para o lúdico, né? Então, assim, a criança já está numa situação que ela não está muito bem, muitas vezes. Então, assim, às vezes ela não está muito disposta. Então, assim, a gente tem um trabalho muito bacana voltado para o lúdico. Temos ONGs parceiras. Então, assim, temos oficinas. A arte permeia o nosso trabalho, né? A arte é muito importante para levantar essa autoestima, né? Então, assim, colorir um desenho, uma pintura, tudo dentro do nosso projeto, dentro da temática, dos objetivos que a gente pretende com essa criança, mas é um lugar, como eu falei, a gente esquece que está dentro do hospital. Então, é um lugar muito divertido, é um lugar... a gente consegue se divertir, né, dentro do hospital. E vou dizer para você que é muito gratificante, né? Ver o olhar dessa criança. Muitas vezes tem situações de que a criança está ali chorando porque recebeu uma medicação, porque tomou uma injeção, então isso é comum, e a gente chega, então parece que nós somos uma luz no caminho deles, né? Então a PRO chegou, sabe aquela da educação regular, que a PRO, então a PRO chegou, a PRO vai trazer alguma coisa muito legal para eles esquecerem um pouquinho esse mundinho e essa fase que eles estão passando. Tem até, é muito gratificante e até a gente brinca porque as crianças muitas vezes recebem alta e não querem ir para casa. Então já aconteceu, principalmente os pequenininhos, você vai embora, as mães felizes, né, vamos embora, e a gente com o coração apertado, porque a gente quer que eles vão embora e ao mesmo tempo fica ali com saudade. Então é uma mistura de sentimentos, é o que eu falei para você, a gente tem que ter um equilíbrio emocional muito grande, e o pequenininho chora porque não quer ir embora, então a mãe fala, como assim não quer ir embora? Né? Então isso é o trabalho da classe hospitalar, então nós temos sim toda essa parte, né, educacional, que a gente tem esse compromisso assim com eles, de resgatar a autoestima deles, Lilian, porque principalmente os adolescentes, eles ficam muito, eu não quero mais, não vou estudar, né? Então não é sempre que eles querem um atendimento, e isso a gente respeita, né? Então, mas a gente respeita, mas não desiste, sabe, professor, que ele não quer agora, mas depois a gente vai lá, tenta de novo, oferece uma outra coisa. Então, assim, aos pouquinhos a gente vai conquistando até que eles, tudo bem. E assim a gente vai ganhando, né, os nossos alunos. Os pequenos, eles querem ir para a escolinha. Então, ali é o lugar do brinquedo, ali é o lugar divertido. Chega, às vezes tem situações de que a enfermeira ou o próprio médico chega a conversar ou ali examinar a criança dentro da sala, porque é ali que ele consegue, né, melhor atender a criança. Então, assim, a medicação, não precisa ir para o quarto, dependendo da medicação, claro, né? Tem medicação que realmente não pode, mas se é uma coisa mais simples, então é feito dentro da escola, e porque eles não querem perder por nada, né? Então, só para muito amarrar. Só para amarrar aqui a questão funcional, então, assim, eles é como uma escola mesmo, eles vão todos os dias, aquele que está internado, né? E aí ele fica quanto tempo ali dentro da sala? Como que é isso? Então, a escola, ela funciona das 8 ao meio-dia e da 1 às 5. Então, o espaço, né, escolinha, que a gente chama, que é essa sala, a gente abre às 8, aí para ao meio-dia para o almoço, eles também vão almoçar e depois eles retornam, né, a 1, abre novamente a escola. Os professores têm professor da manhã, o professor da tarde, então nós temos um grupo que a gente vai rodiziando, e eles vão quando eles querem. Então eu falo que nós somos plantonistas, nós estamos a serviço das crianças. Então, professora, eles chamam, o aluno não pode sair do quarto, ele gostaria de ouvir uma história, então a gente vai até o leito. O aluno quer ir à escola, então nós estamos lá para atender. É uma flexibilização, né? Assim, a gente precisa ter essa flexibilidade porque a gente atende crianças de várias faixas etárias. Então, nós estamos ali. Então, dentro do nosso projeto, onde cada atendimento, onde cada criança, uns estão em acompanhamento escolar, outros estão num apoio escolar, outros estão na atividade lúdica do projeto. Então, a gente consegue mesclar e atender de acordo com a faixa etária. Mas fica livre, viu, Lília? Eles vão, geralmente eles não querem sair, tem muita criança que fica o período todo. Então, assim, às vezes os pais falam, mas vamos para o quarto descansar um pouco. Não, eles estão tão bem ali que eles querem continuar. Olha que você isso movimenta a escola. Sim. Você falando assim, acho que vai ter um monte de professor aí querendo ir para a classe hospitalar, hein? Porque na escola regular mesmo está difícil das crianças se concentrarem.
E vou falar para você que a gente aprende muito, né? Eu De imagino. vê-los assim, com essa ânsia, né? Eu falo ânsia do saber, como eles querem aprender, cheios de vida. Então, isso é muito gratificante para o professor, né? Muito. Maravilha. Tati, tem mais uma pergunta aqui. São feitas Sim, comemorações no hospital? Comemorações, datas sim, comemorativas, aniversário? Como que é? sim, sim. Principalmente aniversário. Então, assim, tem um projeto, um trabalho até da nutrição, né? Então aí tem bolo, tem Hum, comemoração, então não passa despercebido não. A gente enche bexiga, vai no quarto e comemora sim, com certeza, comemoramos. que maravilha. Ó, todo mundo aqui falando, olha, é, tem minhas alunas aqui, querem mandar um beijo. Tem o pessoal do Caminhos Possíveis, Luciano, nosso tradutor e intérprete oficial. Um monte de gente aqui, não vai nem dar para falar o nome Obrigada, de todos, que eu obrigada. perco alguém aqui. Lindo trabalho, inspirador, parabéns. Olha, mais uma pergunta importante: o trabalho é Sim, voluntário ou remunerado? então o meu trabalho é remunerado. Então assim, as professoras que atendem a classe hospitalar, elas são do estado e da prefeitura. Então, é uma parceria, né? Então, nós temos professores tanto do estado quanto da prefeitura e é remunerado. Mas existe dentro do hospital o trabalho voluntário também, como eu falei, são as parcerias, né? Então, temos as ONGs parceiras que fazem oficinas, então é muito bacana Olha aí mesmo. que bacana. Então, Tem sempre novidades na semana. Tem professor de música, tem visita, né, enfim, de vários setores que eu não sei se eu posso dizer o nome aqui, mas várias ONGs parceiras, tá bom? Que nós nos ajudam, né, nós nesse iremos trabalho. providenciar aí uma pesquisa, né? Nós do Caminhos Possíveis, com esse voluntariado, e a gente vai disponibilizar aí nas nossas páginas, você que está nos assistindo e que de repente tem essa vontade de fazer um trabalho voluntário, de prestar uma atenção aí a essas crianças, olha aí, fica a dica, não é? As crianças em Sim, tratamento de sim. câncer é um trabalho nobre, né? Uma coisa linda demais. Trabalho multidisciplinar, todos se envolvem, os médicos aceitam, eu ia te perguntar isso mesmo, até acabei esquecendo lá na nossa entrevista prévia, não tem atrito entre os médicos, os professores, é tudo casadinho. Não, nós estamos todos por um bem comum, né? Nosso maior objetivo é a criança. Então, assim, todos os setores ali dentro, existe até uma reunião multi, que a gente chama reunião multi, que são de vários setores, então psicólogos, tem os enfermeiros, tem os professores que também participam, então a gente fala um pouquinho dessa criança. Então, os médicos são muito receptivos, eles prestigiam muito o nosso trabalho, inclusive eles sabem da importância da educação ali dentro, né? Então, nesse período da Covid, que a escola ficou fechada, eles chegaram a solicitar quando a escolinha vai voltar. Tá acho que tá com um pouquinho de microfonia. Melhorou? Melhorou, voltou. Voltou. Melhorou. Aí, agora vai. Sim. Lília, então, não, os setores, os enfermeiros, enfim, os psicólogos, eles prestigiam muito o nosso trabalho, sabe da importância, né, da educação ali dentro do hospital para essas crianças, né? Então, a criança ali dentro, o período em que ela fica lá na escola é muito importante, porque como eu falei, às vezes eles chegam a atender a criança dentro da própria sala de aula, justamente por entender que é importante para a criança estar ali, ela não quer terminar aquele trabalho naquele momento, então eles entram na sala de aula e fazem o seu atendimento. Quer dizer que meio que inverteu, né? A gente fica doente em casa, corre para o médico. As crianças que estão hospitalizadas estão ali mais cabisbaixa, né? Mais fraquinha, corre para o professor, né? É Maravilha. isso mesmo, eles literalmente correm para o professor, eles querem saber que hora que a escolinha vai abrir. Eles perguntam para as enfermeiras que hora que eu posso ir para a escolinha. Então, por algum motivo, se a gente às vezes tem uma reunião e a escolinha fechou, mas por que a escolinha está fechada? Então, assim, é muito gostoso, E é um né? Assim, carinho, né? é um presente, né? Maravilha.
na minha vida. A Paty está perguntando se como que faz para fazer parte o contrato por concurso público. Se são professoras da rede pública, então certamente é concursado, né? Sim, os professores da prefeitura são concursados, os professores do estado não tenho muita certeza. Não sei se é por contrato, eu não sei como funciona, Lili, eu vou ficar te devendo isso. Mas tem que estar vinculado ao estado ou à prefeitura. Uhum. Mas a gente vai fazer essa pesquisa aí, o pessoal do Caminhos Possíveis que está aqui comigo já se prepara aí para mais trabalho, para a gente trazer essas informações aí para o pessoal, né? Olha, mais comentários aqui, né? Os pais devem amar o trabalho de vocês, eles não precisam de ajuda também, desabafam com vocês? Como é que é? Sim, com certeza. Sim, os pais amam o trabalho, que nem você ficar, imagina, né? Eu sou mãe, muitos que estão ouvindo também, enfim. Então, você ficar no hospital por muitos dias, né? Chegam a ficar meses, às vezes, dependendo da situação da criança. Então, eles ficam ali. Então, a escola acaba sendo um refúgio, né? Também. O professor... Então, eles... Sim, pode falar. Pode continuar, Tati. Não, os pais, eles amam mesmo o trabalho, essa é a palavra, eles são muito gratos, né, eles agradecem demais todo o atendimento e assim, ver que o filho tem ânimo, né, para sair, então, independente da situação que ele tá, então muitas vezes ele tá ali, como você falou, tá mais chateado, toma uma medicação às vezes que, né, deixa ele indisposto, mas mesmo assim, com todo carinho, com todo amor, eles se esforçam, eles querem fazer atividade, eles se preocupam que não estão fazendo. Ai, professora, agora eu não vou conseguir, mas à tarde acho que eu consigo ir. Então, assim, os pais veem isso nos filhos e ficam muito felizes, né, de saber que tem essa disposição. Então, como eu falei, a classe hospitalar é um resgate da autoestima também, né? E os pais são muito gratos pelo trabalho. E desabafam, sim. Desabafam com a gente acaba servindo de apoio ouvinte mesmo. Como eu falei, tem muita coisa que a gente não consegue, infelizmente, resolver. A gente ouve muita coisa, muitas vezes, que nos abalam, que nos deixam muito tristes, mas nós estamos ali para isso também. Então, o nosso papel na classe hospitalar, como professor, vai além eu falo do alfabeto, da escrita, vai além dos conteúdos propriamente dito. Nosso trabalho é muito mais amplo dentro da classe hospitalar. Nossa, que maravilha, que fantástico, parabéns mesmo para vocês, para todos, né, os professores que de repente estão aqui nos assistindo ou que vão nos assistir depois, que esse programa vai ficar gravado, vai ser colocado lá no nosso canal no YouTube, e a gente não tem essa dimensão, às vezes até na universidade a gente tem a disciplina ali, pedagogia hospitalar, mas não tem de fato a dimensão do que é isso no dia a dia, e especialmente, né, com as crianças com câncer, porque, como você mesmo me falou, né, às vezes quebrou um bracinho, né, tem um probleminha mais simples, vamos chamar assim, tá doentinho, faz ali uma cirurgia, mas acaba, né, e o câncer a gente sabe que, infelizmente, dependendo da situação, ele vai e volta, ou deixa sequelas, né, ou você falava para mim, às vezes a criança sai da escola, e quando ela volta diferente, às vezes ela volta, né, um outro problema que ela não tinha antes, ou amputada, que é um caso bem sério, né, então, assim, é uma outra realidade, é uma questão, assim, que causa até tristeza, né, na gente que tá de fora, e que, graças a Deus, tem esses anjos aí que são vocês, né, olha, tá explodindo de coração aqui, Tati, que lindo que tá. Puxa vida, que bom. É isso mesmo, Lilian, esse retorno à escola também a gente acompanha, né, porque muitas vezes a criança não volta como ela saiu. Você falou a questão, né, de uma amputação, por exemplo. Então, os próprios colegas que estavam acostumados com essa criança, eles estranham. Então, existe todo um trabalho, né, psicológico, sim, como eu falei, né, dentro do hospital, e na parte mesmo cognitiva, né, muitas vezes, que nem a gente falou da vulnerabilidade lá, eles têm uma certa dificuldade por conta do tratamento, muitas vezes. Então, existe esse acompanhamento também nesse retorno às atividades escolares. Poxa, fantástico. Bom, tem uma pergunta aqui que não poderia deixar de existir, né? Para você, professora Tatiana, é
profissionalismo ou senso de missão? O que é mais importante, se é que dá para medir? Vou até beber uma aguinha agora. Peraí, deixa eu respirar para responder. Realmente, a gente ali no ensaio já ficou emocionada, né, na entrevista, porque não é um assunto... Olha, Lilian, eu acho que não dá para separar, né? Eu acho que assim, a gente, quando assume a responsabilidade de uma profissão, seja ela qual for, né? Você precisa ter essa postura, né? Ética, responsável. E o professor, na verdade, eu nunca tive dúvida do que eu ia ser. Eu ia ser professora, né? E a minha trajetória, primeiro me colocou diante de adolescentes, que também não foi fácil. Então foi uma experiência. Logo de início, eu tinha acabado de me formar. E eles me ensinaram muito naquela condição de que a nossa idade era muito próxima, eu era muito jovem, não sou mais, mas era muito jovem na época, e nós tínhamos uma idade muito próxima e estávamos em situações opostas, né? Então, assim, eu aprendi muito, acho que aprendi mais, talvez, do que ensinei, né? E mexi, com certeza, transformei a vida de muitos deles, mostrando que a educação é um caminho possível, sim, transformador. Então, eu acho que não dá para separar, né? Não fugindo da pergunta, não dá para separar. Depois, diante da educação infantil, como a gente enriquece esses pequenos, como as primeiras professoras, né? Todo mundo pensa lá na minha primeira professora, como a gente tem lembranças agradáveis, e ter lembranças agradáveis, a gente sabe, né? Na infância é muito importante, né? Então, assim, sem traumas. Então, assim, as aulas da educação infantil são sempre muito alegres, né? Muito pautadas no lúdico. Então, essa consciência social, eu acho que o professor tem, ele acompanha para sempre. Então, eu acho que não dá para separar. Esse senso de missão, eu acho que para mim também é isso, desde o começo. Acho que estava para mim essa missão de ser professor transformador, professor que toca nessas crianças, né? Independente de onde elas estejam. Então, elas estão numa situação, uma situação lá infratora, falando do adolescente, enfim, ele merece, ele tem o direito de recomeçar. Então, a educação é muito importante nessa fase. Eu passei 20 anos na educação infantil, então é muito importante essa fase da educação infantil, a gente sabe, para essa vida adulta que vem pela frente. Então, você, professor, transforma essas crianças, né? Você faz a diferença na vida dessas crianças. Muitas delas também preferem ir para a escola do que ficar em casa, muitas vezes, dependendo de onde você está. E agora foi um presente para mim, na classe hospitalar, a gente poder ajudar, contribuir um pouquinho essa fase tão difícil da vida deles, e que mais uma vez a gente se faz presente para transformar. Eu acho que fazer a diferença na vida das pessoas é o papel do professor, independente de onde ele esteja, seja lá com os maiores, com os adolescentes, com as crianças e na classe hospitalar. Então, assim, eu quero dizer para você que é uma gratidão imensa. Eu acho que eu tenho aprendido muito mais sobre a vida, eu diria para você. Eu acho que muitas vezes a gente reclama da vida e não sabe o que essas pessoas, o que essas crianças passam. E eles estão cheios de vida. Eles estão cheios de vida. Eles querem brincar, aprender, e nós estamos ali para ajudar, né? Para garantir dignidade a essas crianças onde quer que elas estejam. Né? Então, esse é o meu papel profissional e a minha missão, com certeza, com certeza. Não dá para separar, não dá, Lili. Fantástico, fantástico. Quero aqui te dar um abraço. Que pena que a gente está longe. Mas vai chegar o dia, né? Vai chegar. E caiu um cisco aqui, a garganta embargada, porque olha que assunto, não é que assunto. Eu tenho participado do Outubro Rosa há alguns anos, desde que eu comecei a escrever, e as pessoas, quando começaram a me convidar assim no início, eu falei, mas eu vou falar o quê? Porque eu estou muito voltada à educação, à infância, né? E uma questão que não é muito falada é justamente essa, né? De ensinar sobre o cuidado, né? De falar abertamente sobre as coisas e desmistificar os assuntos. É como se a criança fosse um ser assim, né? Não sabemos onde podemos chegar, mas nós que somos especialistas, a gente sabe que não é assim. O que você falou, Tati,
trouxe, assim, uma revelação, eu vou chamar assim, sabe, de revelação. Sim. Porque a gente muitas vezes pensa, você fala em classe hospitalar, você já pensa que vai lidar com a morte, principalmente na questão do câncer. E olha a sua fala, né? A gente está lidando com a vida, elas estão ali para viver. E vocês têm essa missão e levam muito além do ensinar, porque às vezes na classe regular, verdade seja dita, nós ficamos tão preocupados em dar conta do conteúdo, não é verdade? Até nas questões da inclusão, mas precisa dar conta. Então, assim, tem que ler, tem que escrever, tá com dificuldade. E essas crianças, eu imagino que um mínimo avanço, uma leitura, que ela faz qualquer coisa, é fantástico, é maravilhoso. Por quê? Porque é mais um dia que elas estão vivendo, é isso mesmo? É isso mesmo, é isso mesmo. A gente está ali para celebrar a vida, na verdade, né? Então, assim, como a gente falou, acontece sim, né? Dias difíceis que a gente respeita, a gente sabe que pode acontecer, mas assim, eu tenho crianças ali vivas que estão lutando a cada dia, né? Por mais uma oportunidade. Então, assim, um dia você chega, a criança não está muito bem, mas no outro ela está. Então, um dia de cada vez, né? Isso é importante. A gente aprende isso na prática. Né? Então, assim, não adianta esse desespero, a gente respeita esse momento, e isso serve para nós também. Eu acho que se um dia eu sair da classe hospitalar e for para voltar para a classe regular, eu acho que é isso, a gente tem que ter esse olhar, respeitar esse tempo, respeitar essa fase que a criança está vivendo, porque muitas vezes ela fisicamente não está bem, ela não rende, né, assim, então a gente se preocupa lá com a nota, não está rendendo, por que será que essa criança, então por trás disso tem um histórico? Dentro do hospital a gente já sabe que tem, né, já está claro para nós que tem um histórico, então a gente tem um outro olhar, né, e aí acho que isso aumenta, assim, o nosso atendimento mesmo para essa criança de uma maneira mais ampla, mais geral. Fantástico, fantástico, eu estou aqui emocionada, olha, a live voou. Nós já estamos aqui há 50 minutos e eu ainda teria milhares de assuntos, né? Muita gente participando, estou muito feliz. Quero agradecer aqui a participação de todos, vocês que entraram aí, ajudem-nos a divulgar. Esse é um projeto que ele começou assim, de forma humilde, nós somos um grupo de professores mesmo, que lidamos com a educação no nosso dia a dia, em todos os níveis de ensino, desde das crianças, da educação infantil, até a universidade, pesquisa, enfim. Temos os profissionais correlacionados também, que gostam de educação e que nos ajudam. E nós estamos, assim, querendo contribuir de forma totalmente voluntária, né? Nós somos... Às vezes as pessoas falam assim, Lília, você é uma maluca que leva mais um bando de maluco atrás de você. Mas não, nós não somos malucos. Nós somos, sim, comprometidos com aquilo que nós escolhemos, porque nós escolhemos a nossa profissão. Ainda mais a educação. Não tem outro motivo que não seja amor mesmo, dedicação, missão, como disse a professora Tatiana. E olha aí que bacana, né? Trazendo agora aqui a classe hospitalar. Então, venham nos ajudar a fomentar esse projeto, avisem os seus amigos, né? Vocês que são aí estudantes dos cursos de licenciatura, avisem, entrem. A gente está ainda começando, mas com a ajuda de todos, né? Como disse a Tati aí na equipe, a gente consegue. Então, nos ajudem. Nossas páginas são todas o nome do projeto, Educação Caminhos Possíveis. A gente tem a fanpage no Facebook, o grupo lá no Facebook, que a gente está ali gerando uma rede, e a página aqui do Instagram. Professora Tatiana, estamos caminhando para o final, né? Porque se deixar aqui duas professoras, a gente vai ficar até amanhã conversando e vai ser uma delícia. Mas eu queria que você deixasse a sua mensagem para as crianças, né? Principalmente as crianças que estão em tratamento neste momento, que estão nos assistindo, e as famílias que estão passando por isso, de repente alguém que acabou de descobrir um diagnóstico e que já está aí, né? O que vai ser agora? Que mensagem que você deixa? Então, Lília, eu acho que assim, continuem firmes, né? Não desistam da caminhada, né? Eu acho que a gente sempre aprende, né, com as situações e os desafios do nosso dia a dia, né? Receber um diagnóstico de câncer, eu imagino que não seja nada fácil, mas o importante é eles saberem que não estão sozinhos, né?
temos profissionais capacitados, né? A medicina vem avançando a cada dia, né? Então, temos profissionais dedicados, seja ele qual área for, e aí é um coletivo mesmo em prol dessa criança. Então, continuem firmes, esse é o meu recado, continuem firmes. Vocês não estão sozinhos, né? Nós estamos junto com vocês para vencer essa etapa, essa fase difícil, né? Que está cometendo nesse momento. Poxa, Isso. professora, fantástico, formidável, parabéns, foi maravilhosa a nossa live, eu tenho certeza que quem assistiu aqui gostou demais, eu tenho certeza que quem assistir depois a gravação, quem tiver perguntas aí, a professora Tatiana é uma das nossas coautoras no segundo volume do Educação Caminhos Possíveis e já está convidadíssima para o terceiro volume para falar sobre a classe hospitalar, a gente já falou sobre isso, né? Ela já aceitou o convite, eu estou muito feliz. E contribuam. Eu tenho certeza, professora, que foi maravilhosa. Muito obrigada. Obrigada pela sua disposição. Né? Você já trabalhou hoje, aí já teve seu dia de trabalho, já tem aí né, sua casa, sua família, e está aqui se dispondo a vir falar sobre isso. Muito obrigada mesmo. Mande o nosso abraço, o nosso carinho lá para a sua coordenação, né? E para todas as crianças fofas, maravilhosas que você atende lá. Eu quero. Pode falar. Quero agradecer aos meus parceiros, né, de trabalho, com eles eu tenho aprendido muito, né, eu tenho muitos anos, né, na educação já, mas na classe hospitalar eu só estou começando, então eles têm me ajudado, somos unidos, parceiros, estamos aprendendo juntos sempre, então quero deixar aqui todo o meu agradecimento, e mais uma vez obrigada, Lilian, e assim, estou bem nervosa, não sei se consegui dizer tudo que eu gostaria. Na verdade, quem me conhece sabe que eu fujo das redes sociais, mas não poderia deixar de participar desse projeto tão importante que dá voz ao professor. Eu acho que isso é o mais importante, né? O professor que está o dia a dia na linha de frente, na sala de aula, cheio de projetos e precisa ser ouvido, sim. Então, muito obrigada. Eu é que agradeço. Foi obrigada mesmo pela oportunidade. Foi maravilhoso, foi esclarecedor. Eu tenho certeza que tem muita gente que não sabia como funcionava uma classe hospitalar. E eu decidi fazer a semana Outubro Rosa de propósito, começando falando sobre infância. Então, não temos casos, muitos casos, né, de câncer de mama. É raro em crianças, mas temos outros tipos, né? E olha que trabalho fantástico, maravilhoso. Professora Tatiana, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço. Professores aqui presentes, do Caminhos Possíveis, gente que está chegando agora, muito obrigada, amigos, colegas, todos vocês que nos assistiram. Amanhã nós vamos falar então sobre o câncer de mama aqui no nosso Semana Outubro Rosa, com duas vencedoras, duas mulheres adultas, maduras, é uma outra realidade, que passaram por essa situação, venceram e que hoje ajudam outras mulheres a essa questão também que a professora trouxe, da autoestima, da ressocialização, né, de começar e continuar a viver. Então, não percam amanhã a professora Sônia, professora também, mas ela vem falar sobre a experiência dela e a Elite Sou. Muito obrigada. E na sexta-feira, não percam, que eu vou trazer aqui para vocês o livro que eu fiz em homenagem a uma amiga que passou por essa situação também. E a irmã dela, a psicóloga Simplício. E nós temos aí um projeto para levar, inclusive, professora Tatiana, nós iremos lá, se você assim permitir, visitar os seus alunos e levar um livro para eles, logo, logo. A gente vai só ver... Puxa vida, temos muitos parceiros, vamos conseguir mais um, né, Vamos Lívia? conseguir, tá certo. vamos conseguir. A gente só precisa aí ver as questões burocráticas para a gente levar esse livro para cada criança ali. Então, não percam, gente. Não é porque eu que estou fazendo, não, tá? Mas está imperdível. Amanhã e quinta eu espero vocês. Professora Tatiana, um beijo no seu coração, Deus te abençoe, muito obrigada, e que você continue sendo esse anjo na vida dessas crianças, esse ser iluminado que com certeza leva a transformação por meio da educação. Nós estamos transformando o mundo por meio da educação. Educação, caminhos possíveis. Tchau, tchau.
Usa aqui para mim. Olá, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal.